Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente, então eu vou colocar aqui os pedidos de informação, alguns requerimentos que eu acho que faz aí 2 semanas que não deu tempo, né, no pequeno expediente. Então, eu farei um pedido de informação, que é o número 20 de 2021. Os vereadores signatários, após ouvir a casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica 23, inciso 12º, combinado com o Regimento Interno, Código 141, que oficie o Poder Executivo Municipal no setor competente para que informe esta Casa Legislativa as informações referentes sobre os itens abaixo. Como está o rastreamento do Covid-19 no município para os casos positivos e quais ações serão tomadas? Como foi feita a testagem dos professores da rede de ensino básico no retorno que houve das atividades e qual programações para a testagem dos professores da rede de ensino público e privado no município do futuro reinício? Como está sendo planejada a testagem do comércio e da indústria para o vírus Corona-19? Quais medidas serão tomadas e se algum recurso foi destinado ao comércio em geral com o intuito de auxiliá-los no período da pandemia? Então, coloco esse requerimento 20 em votação, esse pedido de informação em votação. O protocolo saiu após as 17 horas, vereador. Pedimos que... Senhor presidente, olha, nós estamos com muito problema nessa casa. Hoje ficamos sem internet o dia inteiro, quer dizer, então nós não trabalhamos também por esse motivo? Um acidente que não ocasionado por qualquer coisa da casa. Mas estamos trabalhando menos, não podemos botar, atrasa 8 minutos porque não tinha internet. Temos que fazer em casa, então, esses documentos e trazer para cá? Mas tudo bem, retiro de votação, mas... Horário de protocolo, é regimental. Tudo certo. Daqui a pouco não vamos mais trabalhar, então. Então, o requerimento 19, o vereador signatário, após ouvido da Casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12º, combinado com o Regimento Interno, artigo 141, que oficie o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para informar-me, esta Casa Legislativa, as informações referentes à obra do asfaltamento em parceria com o Prodetur, na Estrada Luz Vitório Galafassi, no trecho que compreende aproximadamente 3 quilômetros de obra a partir da Avenida Arthur Peroni. Qual o número da ordem de empenho da referida obra, se já licitada, se não licitada e por quê, e qual o cronograma da referida obra em questão de previsão de datas de início do andamento do término da obra. Coloco em votação, então, esse pedido de informação 19 de 2021. O senhor pode seguir, no final colocamos em votação. Ok. Requerimento, então, 95 de 2021. Os vereadores signatários, após ouvir a Casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que seja realizada
a troca de lâmpadas na Rua Honório Meneghel, bairro Nova Vicença, nas residências. Aqui espaço Assim que terminar o seu espaço, tem 22 segundos ainda. Nas residências, aqui se refere aos postes, né, nas frentes das residências 20 e 60, e aproveitando fazer o pedido para a colocação de um braço metálico para iluminação no entroncamento da Avenida Vêneto com a Rua Claudino Fontanella. Agora sim, o seu espaço de liderança, vereador. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 96 de 2021. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, no setor competente, para que seja instalado uma tela de proteção no ponto elevado da travessia da pista de caminhada de Caravaggio, na rodovia dos Romero, próximo ao entroncamento com a rua São João Calábria, como mostra a foto em anexo, apenas como gradil de ferro ao longo do trecho, ainda há risco de queda de até 5 metros de altura para quem trafega no local, com risco iminente principalmente para crianças. Aqui eu estive no local, presenciei uma mãe com 3 crianças pequenas e as crianças brincando nesse guarda-corpo. Eu sei que foi feito pela gestão anterior, talvez não foi se dado conta de colocar essa segurança a mais. O requerimento 94, acho que já li isso aqui. Requerimento 94, o vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado a Federação Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, Associação do Apoio de Termo de Operação entre os consórcios do Rio Grande do Sul para aquisição de vacina contra o Covid-19. Tá? Então, aqui é uma moção de apoio. Eles fizeram aí uma solicitação de encaminhar, então, um pedido de 3 milhões de doses de vacina através da FAMURS com um grupo de prefeitos. Deixa eu ver aqui. Vamos, então. Senhor presidente, eu sei que aqui já falei antes nessa questão, então eu coloco estes requerimentos em votação. Aí depois eu vou ler aqui o projeto de resolução. Então coloco, não sei se o senhor lê, eu posso colocar então o 20, o 94, o 96, o 95 e o 19 então fica para a próxima semana. 19 está na pauta de votação hoje, o 95, 96 e o 94, vereador. É o 20 que está fora da pauta, então. O senhor vai apresentar o 20? Se não dá para apresentar, então, a próxima semana. Então, os demais todos apresentam e colocam em votação. Não tem mais nenhum a apresentar, então. Tem o requerimento de resolução do projeto de lei, do requerimento de resolução aqui da casa. Posso colocar esse, posso ler esse aqui também? Esse apenas dá entrada da casa e não vai à votação hoje. Esse eu dou entrada na casa, isso aí. Se o senhor quer dar entrada agora, depois colocamos em votação. Então, dou entrada na casa, então, os vereadores signatários, no uso da atribuição que lhes confere a Lei Orgânica Municipal, apresentam o seguinte. Projeto de resolução. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 9º da Resolução 540 de 2015, que dispõe sobre o regimento interno e possa vigorar com a seguinte resolução. Artigo 9º. A Câmara se reunirá em sessões legislativa ordinária às segundas-feiras, às 17 horas, para o grande e pequeno expediente, e às terças-feiras, no mesmo horário, para a ordem do dia, de 1º de fevereiro a 20 de dezembro, ficando em recesso dos demais períodos, nos quais funcionará a comissão representativa
que é representada pelos membros da mesa. Isso aqui vai passar, então, senhor presidente, pelas comissões, para depois, então, nós colocarmos em votação. Ok. Obrigado, senhor presidente. Coloco, então, em votação. Colocamos em votação o pedido de informação número 19, o qual foi apresentado pelo vereador Gilberto do Amarante. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Colocamos em votação o requerimento número 95/2021, apresentado pelo vereador Gilberto do Amarante, conforme os senhores também receberam cópia, e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Colocamos em votação o requerimento de número 96, feito pelo vereador Gilberto do Amarante, e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Colocamos em votação o requerimento de número 94/2021, feito pelo vereador Gilberto do Amarante, e os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Era isso, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Convidamos, conforme solicitação, na ordem, vereador Sandro Trevisan. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas aqui da casa, funcionários, imprensa, aqui presente. Estaria utilizando o espaço que tenho aqui, senhor presidente, senhores vereadores. Primeiro, rapidamente falar que logo vai ser apresentado pela doutora Eleonora Broilo, então, e só dar os parabéns ao prefeito, né, Fabiano Feltrin, por ser eleito como presidente da MES. Então, os parabéns adiantado, antes da votação. Como diz o Caleb, eu achei interessante primeiro, porque o Caleb disse assim, agora a idade vai baixando. Eu pensei, nossa, a minha só aumenta. Triste. Bom, a gente viu, pessoal, e nesse momento eu gostaria de fazer quase que um apelo. A gente viu que tivemos, então, a liminar expedida pelo juiz Eugênio contra o Terra, que impedia o retorno da cogestão. Depois da Procuradoria do Estado se pronunciar e legalmente fazer o que poderia ser feito, nesse momento retornou a cogestão. A gente tem, sim, um dilema bem grande entre a saúde e a economia. O que eu faço aqui é um apelo. É um apelo para quem torce pela saúde, para quem torce pela economia. Nós temos que, população, comércio, indústria, todos fazer uma fiscalização. As empresas conseguiram agora, então, retornar um pouco, retornar de novo a trabalhar. Mas é importante que todos nós da sociedade, empresas, a indústria, todos percebam que é extremamente importante que cada um de nós faça a fiscalização. Todos nós precisamos fazer. A loja abriu,
mas ela não pode permitir que entrem muitas pessoas. Ela tem que ser responsável por distanciamento. Nós precisamos entender que isso tem que voltar, mas todos têm que ser responsáveis por esse distanciamento, pelos protocolos. Porque de maneira alguma a gente pode retroceder. A gente não pode fechar de novo todo o comércio e nem começar a ter cada vez mais pessoas nos hospitais esperando por uma vaga e tendo que esperar por uma vaga, principalmente de UTI. Nós todos, toda a sociedade, nós temos que nos disciplinar nesse momento. É extremamente importante disciplina. Se nós não fizermos isso, existe uma chance de retroceder. É um apelo que faço, para que todos cuidem disso, todos sigam os protocolos. Eu não tenho empresa, mas se eu tivesse uma empresa, qual é a limitação? Eu ia respeitar rigorosamente. Porque se nós deixarmos de prestar atenção nesse detalhe que é extremamente importante, amanhã depois podemos ter que pagar caro como foi pago. Na verdade, esse preço a gente está pagando por nossa irresponsabilidade. Por nossa maneira de agir, vamos lá. Nós temos que ter uma consciência muito grande nesse momento, muita consciência. Todos nós. A gente não pode deixar voltar a acontecer o que aconteceu. Isso está acabando com a nossa economia e com a nossa saúde. Nós sendo responsáveis, nós sendo fiscalizadores, tive uma festa, né? O pessoal faz festa ainda. Eu, se tivesse um filho meu, no momento desses, que fosse para uma festa, nós ia brigar muito feio. Se ele tivesse idade, a briga ia ser muito feia. Olha, pelo amor de Deus, nós temos que ser conscientes, nós precisamos ser fiscais, nós precisamos denunciar aglomerações. Tem aglomeração? Denuncia. Porque a gente vai pagar muito caro, senão. Já pagamos muito caro por isso. Não vamos retroceder. Senhor presidente, era essa, na verdade, a minha colocação a respeito do momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. E pela ordem, nós convidamos para fazer uso da palavra o pastor Davi. Senhor presidente, requerimento de número 105/2021. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Poder Executivo no seu setor competente para que veja da possibilidade de ser realizado um estudo de viabilidade de uma lombada ou redutor de velocidade similar na rua Raineri Petrini, no bairro 1º de Maio, nas proximidades do supermercado Lázaro. Sugestão dada por moradores do bairro que têm se preocupado com a velocidade que os veículos têm transitado naquela via, após a mesmo ter sido asfaltada. Então, um requerimento que chega até mim dos moradores, né, através desse trabalho que nós temos feito junto à comunidade, o Faça Parte, onde temos ouvido muitas demandas, sugestões, e trago mais uma aqui para que a gente possa enviar. E já vou enviar também ao nosso secretário Schmitz, também para que ele possa estar vendo da possibilidade. Então, submeto aqui a aprovação do requerimento. Somente este, vereador? Sim. Colocamos em votação o requerimento de número 105/2021, feito pelo vereador Davi André de Almeida, bancada Rede Sustentabilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com a ausência do vereador Tiago Brunet. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pela ordem, fará uso da palavra a doutora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, Adamate, os
todos os representantes da imprensa que aqui se encontram, todas as pessoas que nos acompanham de casa e nossos funcionários. Bem, eu tenho 2 requerimentos para apresentar. O requerimento de número 103. Então, os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações ao prefeito Fabiano Feltrin pela presidência da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNE. Bem, nós achamos que é de extrema importância para a nossa cidade que o nosso prefeito, então, seja o presidente dessa associação. Afinal de contas, ele, assim como os outros prefeitos, faz pouco mais de 2 meses que assumiu, né? E assumir, então, esse lugar de presidente na associação é algo que muito nos orgulha. Parabéns, nosso prefeito. Requerimento 104. Os vereadores signatários, após ouvirem a casa, requerem a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo a sugestão de que seja prorrogado o prazo de validade de certidão negativa de 30 para 90 dias e a prorrogação do vencimento do ISS ou ISQN fixo. Tá? Nós sabemos que ele pode ser variável, nós estamos pedindo do fixo. Bem, assim como nós pedimos a prorrogação do prazo de pagamento do IPTU, nós achamos que é muito importante também esse imposto, né? Porque a grande maioria são profissionais autônomos, né? E considerando que diminuiu o trabalho para todos os profissionais autônomos, então eu acho que a prorrogação do vencimento do ISS, do ISSQN, vai ser bom para todos. E assim como a validade da certidão negativa de 30 para 90 dias, porque vamos combinar que nós temos que desburocratizar, né? E isso é uma desburocratização. Então, depois, no final da minha fala, eu gostaria que fosse colocado ambos em votação. Bom, quanto à resposta ao pedido de informação feito acho que foi pelo Roque Cervenini, se eu não me engano, do hospital, né? Isto. Bem, então, que bom que o senhor ficou feliz com a resposta, né? Mas, assim, na realidade, eu também fico muito feliz quando eu vejo esses números, porque eu vejo o seguinte: em 2 meses, no total de 7.273.689, se nós multiplicarmos por 6 meses, né, nós vamos ter um total de 43 milhões, eu vou usar meu espaço de líder. Nós vamos ter um total de 43.640.134. Nem um centavo a menos, pelo contrário, do que o prefeito, em exercício anterior, né, bradou aos 4 ventos de que ele tinha mandado para o Hospital São Carlos 42 milhões. Primeiro, seu espaço de liderança, vereadora. Obrigado. Em primeiro, nada mais do que obrigação. Em segundo, vejam, senhores, como foi dividido.
né? Recurso federal, quase 4 milhões. Recurso estadual, 600 mil. Recurso municipal, 2 milhões e 400. E outros municípios, 370.562. Então, na realidade, a parcela com a qual o município contribui é 1/3 ou menos do valor total. Portanto, nós temos, eu poderia aqui dizer, nosso prefeito enviou 7 milhões, mais de 7 milhões. Nosso prefeito enviou 2 milhões e 400 mil. O resto vem de recursos de outra natureza. Nós temos, tripartite. É federal, estadual, municipal e outros municípios que é pouca coisa. Então, senhores, existem duas maneiras da gente dizer, comunicar, contar alguma coisa. Nós podemos, demagogicamente, puxar a brasa para o nosso assado, ou nós podemos ser estupidamente realistas, como eu estou sendo. Dos 7.273.000, o município de Farroupilha contribuiu com 2 milhões e 400. É importante que a população saiba que Farroupilha não mandou 42 milhões. Farroupilha mandou, se nós formos multiplicar 2 milhões e 400 por 6, nós vamos ter um pouco mais de 12 milhões. É isso que Farroupilha vai mandar. E deve ter sido isso que foi mandado do município. Deve ter sido isso que foi mandado na outra administração. Que seja talvez aqui também chegue a isso, né? Não importa, não foram 42 milhões. A soma não é essa. Enfim, era isso que eu queria dizer em relação a isso. Eu gostaria de... Só mais um assunto. Tem uma cidadezinha pequenininha, 6.000 habitantes, no interior do Piauí. Não sei se os senhores ouviram falar. Essa cidade, há quase um mês, não tem um único caso de Covid, muito menos óbitos. O que essa cidade fez de diferente do que nós fizemos? O pequeno número de habitantes? Não. Essa cidade, assim como a grande maioria do Piauí, não fechou seu comércio. Manteve crianças em escolas. E como eles chegaram a esse resultado fascinante? Com cuidado. Um carro de som passa todos os dias, 2, 3 vezes por dia, alertando a população. Use máscara, lave as mãos, use álcool gel e mantenha distanciamento. As pessoas não deixaram os seus hábitos de lado. Eu já vou encerrar. Não deixaram seus hábitos de lado. As pessoas ainda sentam no seu alpendre e conversam com seus vizinhos, todos de máscara e mantendo o distanciamento de 1,5 metro. As missas são na rua. E está marcado o lugar onde cada um fica. Claro, isso aqui seria impossível, né? Mas apenas para dar um exemplo de como as coisas podem ser feitas. A cidade está fechada para pessoas que vêm de outras cidades. Então,
Sim, é possível manter o comércio aberto, é possível manter as crianças nas escolas e, ao mesmo tempo, com cuidado, nos manter a salvo desse inferno, dessa doença. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Colocamos em votação o requerimento número 103, feito pela vereadora Eleonora, Marcelo Broilo, Euridice Sutili, Clarice Baú, Felipe Maioli, Maurício Belaver, Caleb Coelho e Sandro Trevisan. Os vereadores que concordam, encaminhamento de votação, vereador Pastor Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Eleonora, é muito bom nós termos esta eleição do nosso prefeito, né, como presidente da MESNI, e a Rede de Sustentabilidade também, se assim permitido, subscreve também. Com prazer. Obrigado. Obrigado, pastor Davi. Encaminhamento de votação, vereador Sandro Trevisan. Senhores vereadores, na verdade, esse encaminhamento de votação ele se dá em função de que a gente sabe que o momento ele é basicamente voltado à questão saúde, à questão Covid. É uma realidade que está... O município, então, abençoado lá em função do tratamento é diferente, mas nesse momento a gente sabe que é esse o foco, Covid. E eu queria parabenizar, então, ao nosso prefeito, Fabiano Feltrin, que se elegeu na MESNI, e o interessante de tudo isso é que ele foi indicado, tá? Foi indicação dos prefeitos, tá? E essa indicação foi em função do comportamento, basicamente, em relação ao tratamento. Ou seja, o afinco com que o nosso prefeito tratou essa questão, o interesse que ele teve junto aos outros prefeitos da MESNI, fez com que ele se destacasse nesse sentido. E isso é interessante entender, então, que a nossa cidade, na verdade, nós temos o prefeito nesse momento, que ele está com um objetivo, com uma intenção. E essa intenção, esse objetivo foi reconhecido pelos prefeitos da nossa região. Tanto é que culminou nessa questão, nesse momento, então, na escolha do Fabiano Feltrin como presidente da MESNI. Então, é importante a gente entender como município, né, eu com certeza voto favorável, senhor presidente, é importante entender nesse momento assim que a gente está bem representado nesse sentido. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Colocamos em votação, encaminhamento de votação, vereador Marcelo Broilo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Gostaria de reiterar o que já foi dito no requerimento 103, elogiar novamente o nosso prefeito, que por unanimidade, Sandro, complementar as tuas palavras, né, foi eleito. Então, é importante para a nossa cidade, para a nossa região. No momento em que Caxias do Sul e Bento Gonçalves, cidades com maior número de habitantes, também chegam à associação e, de comum acordo, enaltece o nome do Fabiano para conduzir. Então, é uma gratificação também, como uma responsabilidade bastante grande, no momento que Farroupilha se torna também modelo e exemplo para as demais cidades aqui em cima da serra. Então, bom para a nossa cidade, bom para a região, e enaltecer tudo que tem sendo feito como modelo de gestão pelo nosso prefeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Colocamos em votação o requerimento número 103/2021, formulado pelas bancadas do MDB, do PL e também do Progressistas, com subscrição de todas as bancadas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Colocamos em votação o requerimento
número 104/2021, feito pelas bancadas do MDB, do PL e do Progressistas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos à disposição o espaço de 5 minutos pela ordem de inscrição, vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar o requerimento de nossa autoria 06/2021, que esse vereador solicita a anuência dos demais pares para que seja votada a criação da Frente Parlamentar do Saneamento Básico, né? O saneamento básico, que é o conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta, tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Os serviços de saneamento impactam diretamente na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo, né? Com o objetivo de ampliar as discussões enquanto política pública imprescindível na nossa cidade, nós pedimos que seja colocados em votação o requerimento 06/2021, haja visto que nós estamos também aguardando aqui a aprovação da emenda à lei orgânica, né, do regime interno, mas a gente já pode aprovar a frente parlamentar. Enquanto isso, já tem outras frentes aí que estão tramitando, podem ir já buscando o seu encaminhamento, e até por orientação do diretor da casa, né, pediu que a gente colocasse, por causa do, acredito, de prazo, o requerimento em votação na noite de hoje. Obrigado, vereador. Somente este. Colocamos em votação o requerimento 06/2021, feito pelo vereador Tiago Ilha. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Marcelo Broilo. Boa noite novamente. Reiterar a questão, Tiago, se tu me permita, até no que está sendo revisto o regimento interno, ficou combinado, ficou instruído até pela parte da parte jurídica que assuntos referentes às frentes iríamos realmente fazer aquela questão de análise para depois avançar, né? Então, penso eu que seria na contramão do que a gente está fazendo lá naquela frente especial de regimento interno, de comissão. Então, penso, não seria... Não, eu penso assim, né? Se no momento a gente combinou, é que acho que o senhor não estava presente, né? Naquela reunião, mas de igual maneira, penso eu, de modo leigo, que acho que tem que segurar um pouquinho esse assunto, até para ver as questões do que vai se encaminhar, né, nessa questão, né, Juliano, presidente Juliano, nessa questão que a gente segurou até 20 de abril, conforme combinado com o jurídico da casa, procuradora, a Franciele, para depois avançarmos com o assunto das frentes parlamentares. É o que eu entendi naquela ocasião. Em vista à comissão especial. Boa noite, obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Encaminhamento de votação, vereador Pastor Davi. O encaminhamento que eu faço agora vem de encontro ao que o Marcelo está colocando, que na semana que nos antecedeu, então, em reunião na comissão especial, foi decidido que aguardaria um posicionamento, né, da chegada do regimento interno, da nova análise, que vem até o dia 20 de abril, né, para que fosse dado andamento nesses procedimentos. Então, diante dessa questão, né, só trago a clareza de que isso foi decidido na comissão especial também. Senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Encaminhamento de votação, vereador Tiago Ilha. Só para contribuir, na segunda-feira da semana passada nós votamos uma frente parlamentar aqui, até foi de nossa autoria também, foi aprovado, que é a Frente Parlamentar de Combate ao Coronavírus, né? E até a gente colocou também essa questão que nós estávamos aguardando, e a ideia de aprovação da frente, eu até não participei dessa reunião aqui dos colegas vereadores nessa semana, né? Então, como a gente colocou em votação na segunda-feira,
passada e foi aprovado por todos os senhores vereadores, mesmo que ainda não tenha a aprovação no regimento interno, na questão daquele encaminhamento, né? E aí o diretor da casa pediu que a gente tinha pendente, aliás, esse pedido a gente fez lá na segunda sessão do ano, né? E aí, como estava pendente na casa, o diretor da casa nos chamou a atenção que a gente deveria apresentá-lo, né, na noite de hoje. Mas, como autor do projeto, não vejo óbice nenhum de aguardar e a gente votar posteriormente, senhor presidente. Sem sido uma parte. Uma parte ao vereador Pastor Davi. É muito relevante e importante essa frente parlamentar, que nós aprovamos, e a bancada da rede é favorável nesta frente, diante da importância, né, que se dá. Ainda mais no dia de hoje, né, que é o Dia Internacional da Água, né, que nós temos também. A bancada da rede é favorável. Obrigado, pastor Davi. Vereador Tiago Ilha pediu para que nós, e assim eu entendi, de que nós segurássemos na casa, né? Então, nós passamos a palavra ao vereador Caleb Coelho. Senhor presidente, eu tenho percebido que, e conversado com algumas pessoas também, tem uma preocupação da nossa audiência aqui. As pessoas não nos assistem. Muito poucas pessoas nos assistem. Então, as coisas parecem, no entendimento de quem não está aqui, né? Parece que as coisas são muito enroladas, muito... E não entendo que muitas coisas não possam ser diferentes, né? Afinal de contas, estamos falando sobre coisas que podem mudar o futuro das pessoas, né? Mas há coisas que acontecem e que a gente não sabe o fim. Então, eu acho que seria interessante recomendar aos meus colegas também que nós pudéssemos mostrar a resposta dos pedidos de informação. Porque quando acontece o pedido de informação, nossa, é um auê. Só que depois a resposta passa batido, né? E me perguntaram também essa semana sobre uma coisa que foi perguntado aqui pelo professor Juliano, né? Um pedido de informação, e eu gostaria de esclarecer então a esse eleitor, né? Com relação ao prédio, né, que tem ali em frente à prefeitura, o centro administrativo, o prefeito Avelino Maggioni. Então, a resposta, eleitor, é o seguinte: o prédio está concluído? Sim, ele está concluído. O prédio já foi recebido do fornecedor pela Prefeitura Municipal de Farroupilha? Sim, desde o dia 17/7/2020. A terceira pergunta: se concluído e recebido o prédio, qual o motivo dos banheiros não estarem abertos ao público e o bar lancheria não estar sendo ocupado? Então, a resposta está aqui. Em função da pandemia, ainda na gestão anterior, foram concedidos descontos do pagamento mensal à vencedora do certame. Embora os pagamentos estejam sendo feitos na integralidade, a permissionária alegou que necessita de mais 2 meses para o exercício de suas atividades, o que também vai acarretar na abertura dos banheiros, uma vez que o objeto da licitação inclui cuidado dos banheiros. Então, traduzindo isso para a linguagem mais usual, né, a pessoa não pôde abrir ainda, né, pediu um prazo um pouquinho maior para abrir, não poderia agora, nesse momento, abrir, evidentemente, né, pelo menos até a semana passada, que estava em bandeira preta, né, e assim que ela abrir, daí sim, os banheiros lá estarão em uso. E na licitação antiga, não havia a especificação da data de início, né. Então, é importante a gente saber disso, porque, às vezes, as pessoas elas nos cobram as coisas e a gente precisa dar um retorno, né, do que está acontecendo. Então, eu gostaria apenas de salientar que os nossos pedidos de informação fossem respondidos, porque é importante, as pessoas precisam saber, né? E lá tem um banheiro. O bar até não importa tanto, mas o banheiro é importante, né? O professor Juliano, eu não sei se eu posso ceder uma parte a ele. O senhor tem 2 minutos e 31 então eu cedo segundos. Para o professor. A parte é o vereador Juliano Baumgarten. Caleb, demais colegas, nós estamos tendo um problema muito grave, né, que o vereador Gilberto falou. O parlamento com pouca parla. É muito pouco tempo. Eu estou com 13 requerimentos trancados aqui.
Então, sim, não dá tempo de explanar aqui, registrar todos os pedidos de informações, inclusive esse do banheiro chegou hoje. Então, também nem teve como circular, e, enfim, e também não vejo problema nenhum de aqui comentar, de explanar, mas está faltando tempo de fala. A verdade é essa. Dá para mim traçar uma parte da minha parte. Já estou finalizando a parte. Então, quando tiver mais tempo, se precisar, a gente lê tudo e coloca na íntegra, mas o problema é que está tendo muito pouco tempo de fala, muito pouco tempo. Concordo com isso. Eu acho também que é o seguinte, se tem pouco tempo de fala, então é melhor a gente tratar sobre 2 ou 3 assuntos do que 100 e bem feito esses 2 ou 3 assuntos, né? Então, já que não temos mais tempo, podemos reduzir, quem sabe, e fazer melhor cada assunto, né? Porque daí a gente pode debater melhor, né? Mas isso respondendo então à eleitora que me perguntou, né? Porque as pessoas ficam perguntando assim, o que está acontecendo? Existe uma lacuna entre o que elas pedem e o que elas recebem e o que a gente faz aqui. Parece que existe uma... elas não entendem. Elas não entendem porque, primeiro, cada um de nós que vai falar, todo mundo cumpre praticamente o mesmo ritual. Boa noite, senhor presidente, boa noite, Duílis, boa noite, sabe? Eu acho que tudo bem, isso deve estar no regimento, né? Só que nós poderíamos ser mais proativos. A gente poderia falar de uma maneira mais para o povo, afinal a gente está aqui para representar eles, né? E existem tantos termos técnicos que as pessoas não entendem. Então eu fiquei contente que a semana passada o Duílis me entregou uma cartilha que é para as crianças, que explica todos os termos, né, importantes que acontecem aqui. Então a população não sabe disso. Por isso que elas não nos ouvem, por isso que tem pouca gente aqui. Né? Por isso que na internet também as pessoas pouco assistem, só quem é mais interessado no assunto. Mas nós teríamos que, de alguma forma, fazer com que a nossa reunião aqui fosse mais participativa com eles, né? Para que eles pudessem, de certa forma, eu entendi o que tu falou lá, isso e aquilo, olha como é que pode. Porque quando a gente troca alhos por bugalhos, a gente não tem muita noção, né? Obrigado. Nós temos exatamente ainda 8 minutos. E este espaço está à disposição, e aí a coerência e o bom senso, porque nós iremos trabalhar até às 20 horas ao vereador Juliano Baumgarten. Bom, vamos lá, já que é o parlamento que não pode falar, então é uma piada, né? Já registra minha indignação. Censura de tempo, que absurdo. E outra, presidente, faltou um pouquinho de sensibilidade quanto ali o pedido de informações do vereador Amarante. Voltou, estabeleceu a conexão da internet, era 10, 13 para 5. E para que precisava a internet? Para encaminhar para a impressora. Nós conseguimos imprimir porque a bancada do PSB tem uma impressora particular. Ponto. Por isso que foi feito. Bom, eu quero pedir que inclua na pauta o PL 23, tá? Que é um PL para lembrarmos a memória das vítimas da Covid. Tá? Eu já vou passar para o requerimento 99, que é aqui assinado o 23, por vários... O senhor pode lê-lo? Sim, vou fazer isso. Os vereadores abaixo firmados, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que seja convidado o secretário municipal de saúde, Clarimundo Grudman, para que venha a esta Casa Legislativa para explanar sobre o plano da Secretaria de Saúde acerca da compra de vacinas contra a Covid. Se não puder presencial, que venha virtual, que a gente coloca aí no telão e explane. Vamos lá, próximo requerimento. Vamos lá, requerimento 100/2021, sugestão de implantação de selo. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal a sugestão para que o município institua o selo Empreendimento Limpo e Seguro, a ser distribuído entre todos os estabelecimentos comerciais e turísticos que estiverem pondo em prática os cuidados de limpeza, higiene, proteção e segurança, obedecendo estritamente aos decretos estaduais e municipais vigentes aos clientes e funcionários neste período de pandemia, assim como fez o município de Garibaldi. Desta feita, o selo incentivará os cuidados e dará maior segurança a todos os cidadãos. Como todos nós estamos roxos de saber, o comércio não tem culpa. Então, vamos criar mais um mecanismo de Provale. Vamos lá, requerimento 101. Então, é uma moção de apelo. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares
para que seja encaminhada a moção de apelo em anexo que trata da PEC 32/2020, a reforma administrativa ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Na moção, ela trata exclusivamente de ter um processo mais liso e de ampla discussão sobre essa reforma com os servidores, porque simplesmente fazer por fazer, acho que cabe o espaço. Então, eu quero encaminhar isso também. Dando sequência aqui, então, o requerimento 58/2021, Feira de Adoção de Animais Domésticos. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao setor responsável da Prefeitura de Farroupilha, solicitação para que proceda com a realização de feiras periódicas de adoção de animais domésticos, no caso de cães e gatos, adultos e filhotes presentes no canil municipal, em comum acordo e parceria ou não com outras entidades da área, visando diminuir a população do canil dos animais de rua. Na oportunidade, deve-se também promover a conscientização da população sobre os cuidados que os animais domésticos precisam ter, sobre os crimes relacionados ao tema e sobre como acionar os órgãos responsáveis caso seja verificado o crime. Vereador, eu peço ao senhor que esses vereadores, esses que o senhor apresentou, nós encerramos o nosso horário obrigatório. Não, o Dione tem mais 4 minutos. Então não colocamos em votação, é isso? Dá para botar em votação. O senhor apresenta e não colocamos em votação. Mas, senhor presidente, não há uma necessidade de ler de novo o requerimento. Primeiro, eu não leio, aí tem que ler. Aí eu leio, lê de novo. Mas eu tenho que pôr em votação hoje. Sim, mas dá tempo de eu ler esse aqui. Tá, vamos botar em votação, então. Mas só para finalizar aqui minha fala, que vergonha essa Câmara de Vereadores, que vergonha. 8 horas tem que encerrar por causa de um decreto patético do governador de estado, que restringe, extremamente patético, e aqui não começamos a sessão antes, prejudicando os trabalhos e prejudicando a nossa população com esse momento importante. 2 vezes por semana a sessão e essa ditadura do tempo. Por gentileza, vamos colocar em votação isso aí, então, para encerrar a sessão. Seguimos o regimento, colocamos em votação o requerimento número 20, o 58, apresentado pelo vereador Juliano Baumgarten. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Requerimento de número 100, feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Requerimento de número 101/2021, feito pelo vereador Juliano Luiz Baumgarten, e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Tiago Brunet. Encaminhamos as comissões de Constituição e Justiça. Faltou 99. Não estava na relação aqui, vereador. Sim, senhor. Sim, senhor presidente, eu li esse requerimento. Vamos localizar o requerimento Solicita de número... a presença do secretário, é esse? Eu li. Só que a presença aqui, mas vamos lá. Requerimento número 99, onde é convidado o secretário municipal da Saúde, Clarimundo Grudman, para que venha a esta Casa Legislativa. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores, na ausência do vereador Tiago Brunet. Ok, obrigado, vereador. Encaminhamos as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, os projetos de lei número 08 e 09/2021,
as comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente, o projeto do Legislativo número 023/2021. E a Comissão Especial, o projeto de resolução número 22/2021. Pontualmente, 20h30, nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18h. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.